A Lei do Uno. Livro 1, Seção 4, 22 de janeiro de 1981. Eu sou Ra. Eu saúdo no amor e na luz do infinito Criador. Eu me comunico agora. Questionador pergunta. Finalizando a última sessão, eu havia perguntado uma questão que era muito longa para responder. Ela tinha a ver com a forma da pirâmide e seus relacionamentos com a iniciação. Seria este o momento apropriado para perguntar essa questão? Ra responde. Eu sou Ra. Sim, este é um tempo e espaço apropriado para perguntar esta questão. Questionador pergunta. A forma da pirâmide tem efeitos sobre a iniciação? Ra responde. Eu sou Ra. Como nós começamos a questão da última sessão, vocês já gravaram em seu complexo de memória individual o primeiro uso da forma, tendo a ver com a iniciação do complexo do corpo. A iniciação do espírito era um tipo de iniciação mais cuidadosamente projetado com relação às proporções de tempo e espaço, em torno das quais a entidade a ser iniciada se encontrava. Se você imaginar comigo o lado da assim chamada forma de pirâmide e mentalmente imaginar este triângulo cortado em 4 triângulos iguais, você verá que a interseção do triângulo, que está no primeiro nível de cada um dos 4 lados, forma um diamante em um plano que é horizontal. O meio deste plano é o local apropriado para a interseção das energias fluindo a partir das dimensões infinitas e os complexos mente, corpo e espírito de vários campos de energia entrelaçados. Assim, ela foi projetada para que aquele a ser iniciado pudesse, através da mente, ser capaz de perceber e então canalizar este, digamos, portal para a infinidade inteligente. Este, então, foi o segundo ponto para o projeto desta forma específica. Questionador pergunta. Como eu entendi então, o iniciado deveria estar na linha central da pirâmide, mas a uma altitude acima da base como definida pela interseção dos 4 triângulos feitos pela divisão de cada lado em 4 triângulos. Isto está correto? Ra responde. Sim, isto está correto. Questionador. Então, neste ponto, há um foco de energia que é extradimensional em relação às nossas dimensões, estou correto? Ra responde. Você pode usar este complexo de som vibratório. Entretanto, não é totalmente e especificamente correto, por não haver dimensões extras. Nós preferiríamos o uso do termo multidimensões. Questionador. O tamanho da pirâmide é uma função na efetividade da iniciação? Ra responde. Eu sou Ra. Cada tamanho pirâmide tem seu próprio ponto de influxo de infinidade inteligente. Assim, uma pequena pirâmide que possa ser colocada abaixo de um corpo ou acima de um corpo terá efeitos específicos e variados dependendo da disposição do corpo em relação ao ponto de entrada da infinidade inteligente. Para os propósitos de iniciação, o tamanho precisava ser grande o suficiente para criar a expressão de tamanho elevado, de forma que o ponto de entrada da infinidade inteligente multidimensional iria completamente penetrar e preencher o canal, estando o corpo inteiro capaz de descansar nesta área focada. Além disso, era necessário para propósitos de cura que ambos os canais e aquele a ser curado fossem capazes de estar dentro daquele ponto de foco. Questionador. A grande pirâmide de Gizé ainda é útil para este propósito ou ela não está mais funcionando? Ra responde. Eu sou Ra. Ela, como muitas outras estruturas de pirâmides, é como o piano fora de tom. Ela, como este instrumento, se expressaria. Toca o tom, mas tão pobremente. A desarmonia estrondeia o sensível. Apenas o fantasma do fluxo ainda permanece devido à mudança dos pontos de fluxo, que estão mudando devido ao deslocamento do campo eletromagnético de seu planeta. Devido também aos complexos vibratórios discordantes daqueles que usaram o local iniciatório e de cura para propósitos menos compassivos. Questionador pergunta. Seria possível construir uma pirâmide e apropriadamente alinhá-la e usá-la hoje com materiais que nós temos disponíveis? Ra responde. Eu sou Ra. É bem possível para vocês construírem uma estrutura de pirâmide. O material usado não é crítico, meramente as proporções dos complexos de tempo e espaço. Entretanto, o uso do material para iniciação e cura depende completamente das disciplinas interiores dos canais tentando tal trabalho. Questionador.
Minha pergunta então seria: existem indivíduos encarnados neste planeta hoje que teriam as disciplinas interiores necessárias para, usando suas instruções, construir e iniciar em uma pirâmide que eles construíram e então possivelmente fazê-lo novamente? Isto está dentro dos limites do que se pode fazer no planeta hoje? Ou não há ninguém disponível para isto? Eu sou o Ra. Existem pessoas, como vocês as chamam, que são capazes de responder a este chamado nesta ligação. Entretanto, os fluxos do universo eram, no momento que nós tentamos auxiliar este planeta, aqueles que requeriam certo entendimento da pureza. Este entendimento foi, já que os fluxos revolvem e todas as coisas evoluem, alterando para uma visão mais iluminada da pureza. Assim, há aqueles entre suas pessoas, neste momento, cujas purezas já são uma com a infinidade inteligente. Sem o uso de estruturas, curandeiro/paciente podem ganhar cura. Podemos falar mais sobre algum ponto específico? Questionador pergunta: é possível para você instruir técnicas de cura se nós pudermos tornar disponíveis estes indivíduos que têm habilidade nativa? Ra responde: eu sou o Ra. Sim, é possível. Nós devemos acrescentar que em muitos sistemas de ensino/aprendizado, as lições cura/paciente são apropriadamente dadas a vários complexos mente, corpo e espírito. Nós solicitamos sua imaginação para considerar a relativa simplicidade da mente no ciclo anterior e as menos distorcidas, mas frequentemente excessivamente complexas, visões e processos de pensamento/espírito dos mesmos complexos mente, corpo e espírito após muitas encarnações. Nós também solicitamos sua imaginação para conceber aqueles que escolheram a distorção do serviço e removeram seus complexos mente, corpo e espírito de uma dimensão para outra, assim trazendo com eles, em algumas vezes, forma totalmente latente, muitas habilidades e entendimentos que mais aproximadamente combinam as distorções dos processos da cura/paciente. Questionador pergunta: eu gostaria muito de continuar a investigar a possibilidade deste processo de cura, mas eu estou um pouco perdido com relação por onde começar. Você poderia me dizer qual seria meu primeiro passo? Ra responde: eu não posso te dizer o que perguntar. Eu posso sugerir que você considere a informação de certa forma complexa fornecida e assim descobrir diversas avenidas de questionamento. Há uma saúde, como vocês a chamariam, em seu ambiente polarizado, mas existem diversas distorções significantes variadas de tipos de complexos mente, corpo e espírito. Cada tipo deve perseguir seu próprio aprendizado/ensinamento nesta área. Questionador pergunta: eu presumiria que o primeiro passo seria encontrar um indivíduo com habilidade inata nesta encarnação? Isto está correto? Ra responde: eu sou Ra. Isto está correto. Questionador: uma vez eu tendo escolhido o indivíduo para realizar cura, seria útil receber instrução de você? Isto é possível? Ra responde: eu sou Ra. Isto é possível, dadas as distorções de complexos de som vibratório. Questionador pergunta: eu estou supondo então que o indivíduo selecionado seria necessariamente alguém que estivesse em muita harmonia com a lei do Uno. Apesar dele não ter entendimento intelectual disso, ele deveria viver a lei do Uno. Isto está correto? Eu sou o Ra. Isto está tanto correto quanto incorreto. O primeiro caso, este sendo da corretude, se aplicaria a alguém tal como o próprio questionador, que tenha distorção na direção da cura, como vocês a chamam. A não corretude que deve ser observada é a cura daqueles cujas atividades em sua ilusão, espaço/tempo, não refletem a lei do Uno, mas cujas habilidades tenham encontrado seus caminhos para a infinidade inteligente, sem importar o plano de existência a partir do qual esta distorção é encontrada. Questionador pergunta: eu estou um pouco confuso. Eu te entendi parcialmente. Eu não estou certo de ter te entendido completamente. Você poderia reformular isso de outra forma? Ra responde: eu sou Ra. Eu posso reformular isso de muitas formas, dado o conhecimento deste instrumento de seus complexos de som vibratório. Eu tentarei uma distorção mais curta desta vez. 2 tipos existem que podem curar:
Aqueles tais como você mesmo, que tendo a distorção inata na direção do fornecimento de conhecimento da lei do Uno, pode curar, mas não o faz. E aqueles que tendo o mesmo conhecimento, mas não mostrando nenhuma distorção consciente, significante, na direção da lei do Uno, em mente, corpo ou espírito, ainda assim abriram um canal para a mesma habilidade. O ponto sendo que há aqueles que, sem treinamento apropriado, digamos, mesmo assim curam. É ainda um item de interesse que aqueles cujas vidas não se equivalem a seus trabalhos podem encontrar alguma dificuldade ao absorver a energia da infinidade inteligente, e assim se tornam bem distorcidos, de forma a causar desarmonia neles mesmos e em outros, e talvez até mesmo achem necessário cessar a atividade de cura. Portanto, aqueles do primeiro tipo, aqueles que buscam servir e estão desejando ser treinados em pensamento, palavra e ação, são aqueles que serão capazes de confortavelmente manter a distorção na direção do serviço na área da cura. Questionador pergunta: então, seria possível para você nos treinar na prática da cura? Ra responde: eu sou Ra. É possível. Questionador pergunta: vocês irão nos treinar? Ra responde: nós iremos. Questionador pergunta: eu não tenho ideia de quanto tempo isso levaria, ou até mesmo se você pode dizer qualquer coisa sobre isso. É possível para você me dar uma sinopse do programa de treinamento requerido? Eu não tenho conhecimento de quais perguntas fazer neste ponto. Eu farei essa pergunta na esperança de que faça sentido. Ra responde: nós consideramos sua solicitação por informação, pois, como você notou, há um número significativo de complexos de som vibratório que podem ser usados em sequência para treinar o curandeiro. A sinopse é uma entrada bem apropriada para que você possa entender o que está envolvido. Primeiramente, a mente deve se conhecer. Esta é talvez a parte mais demandante do trabalho de cura. Se a mente se conhece, então o aspecto mais importante da cura ocorreu, pois consciência é o microcosmo da lei do Uno. A segunda parte tem a ver com as disciplinas dos complexos do corpo. Nos fluxos alcançando seu planeta neste momento, estes entendimentos e disciplinas têm a ver com o equilíbrio entre amor e sabedoria no uso do corpo em suas funções naturais. A terceira área é a espiritual. E nesta área, as primeiras duas disciplinas estão conectadas através da obtenção do contato com a infinidade inteligente. Questionador pergunta: eu acredito que tenho alguma ideia da realização, uma pequena ideia, de qualquer forma, da realização do primeiro passo. Você pode elaborar os passos com os outros dois passos? Eu não estou familiarizado de forma alguma. Ra responde: eu sou Ra. Imagine o corpo. Imagine os aspectos mais densos do corpo. Proceda a partir dali, ao conhecimento mais refinado dos caminhos de energia que revolvem e fazem o corpo estar energizado. Entenda que todas as funções naturais do corpo têm todos os aspectos, do denso ao tênue, e podem ser transmutadas para o que você poderia chamar de sacramental. Esta é uma breve investigação da segunda área. Para falar sobre a terceira, imagine, se você desejar, a função do magneto. O magneto tem dois polos. Um se estende para cima, o outro vai para baixo. A função do espírito é integrar o desejo de se estender para cima da energia da mente/corpo com o fluxo para baixo da inteligência infinita. Esta é uma breve explicação da terceira área. Questionador pergunta: então, este programa de treinamento envolve coisas específicas a se fazer, instruções específicas e exercícios? Ra responde: nós não estamos neste momento encarnados entre suas pessoas. Assim nós podemos guiar e tentar especificar, mas não podemos, por exemplo, mostrar. Isto é uma desvantagem. Entretanto, deve de fato haver exercícios bem específicos para mente, corpo e espírito durante o processo de ensino/aprendizado que nós ofereceremos. Deve ser novamente iterado que cura não é nada além de uma distorção da lei do Uno. Para alcançar um entendimento não distorcido desta lei, não é necessário curar ou, de fato, mostrar qualquer manifestação, mas apenas exercitar as disciplinas do entendimento. Nós pediremos mais uma ou duas questões para o final desta sessão. Questionador: meu objetivo é primeiramente descobrir mais da lei do Uno e seria muito útil descobrir técnicas de cura.
Eu estou ciente de seu problema com relação ao livre-arbítrio. Você não pode fazer sugestões. Então, eu irei te perguntar se você pode declarar a lei do Uno e as leis da cura para mim. Ra responde: Eu sou Ra. A lei do Uno, apesar de além das limitações de nome, como vocês chamam complexos de som vibratório, pode ser aproximada pela declaração de que todas as coisas são uno, que não há polaridade, nenhum certo ou errado, nenhuma desarmonia, mas apenas identidade. Tudo é uno, e este uno é amor-luz, luz-amor, o infinito Criador. Uma das distorções primárias da lei do Uno é aquela da cura. Cura ocorre quando um complexo mente-corpo-espírito percebe no fundo de si mesmo a lei do Uno, ou seja, que não há desarmonia, nenhuma imperfeição. Este todo é completo e pleno e perfeito. Assim, a infinidade inteligente dentro deste complexo mente-corpo-espírito reforma a ilusão do corpo, mente ou espírito para uma forma congruente com a lei do Uno. O curandeiro age como energizador ou catálise para este processo completamente individual. Um item que pode ser de interesse é que um curandeiro pedindo para aprender deve tomar a distorção compreendida como responsabilidade por aquele pedir/recebendo, assim curando. Isto é uma honra/dever que deve ser cuidadosamente considerada em livre-arbítrio antes do pedido. Questionador: Eu suponho que nós deveríamos continuar amanhã. Ra responde: Eu sou Ra. Sua suposição está correta, a não ser que você sinta que uma certa questão seja necessária. Este instrumento é melhor nutrido por aproximadamente esta duração de trabalho. Questionador: Uma pequena pergunta. O instrumento é capaz de 2 destas sessões por dia ou deveríamos permanecer com uma? Eu sou Ra. Este instrumento é capaz de 2 sessões por dia. Entretanto, ele deve ser encorajado a manter seu complexo do corpo forte pela ingestão de seus gêneros alimentícios a uma extensão que exceda o consumo normal de gêneros alimentícios por esse instrumento. Isso se deve pelo material físico que nós usamos para falar. Além disso, as atividades deste instrumento devem ser monitoradas para prevenir atividades em excesso, pois esta atividade é equivalente a um trabalho extremo no nível físico. Se estas admonições forem consideradas, as 2 sessões seriam possíveis. Nós não desejamos exaurir este instrumento. Questionador: Obrigado, Ra. Ra responde: Eu sou Ra. Eu os deixo no amor e na luz da una infinita inteligência, que é o Criador. Sigam adiante se regozijando no poder e na paz do Uno. Adonai. Tradução Daniel Andreazzi. Voz Silvano Santana.